Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje para falar aqui dos jogos que eu gostei de jogar no mês que passou, o mês de julho de 2023, em modo multijogador, ou seja, com outros jogadores, separando aqui entre os jogos que eu jogo com pessoas, aproveitando essa riqueza social e esse interesse adicional do facto das experiências jogáveis serem potenciadas quando as partilhamos com outras pessoas, um pouco em oposição àquilo que são as experiências a solo, em modo solitário, quando nós jogamos os jogos sozinhos, por nós mesmos. Então, este mês joguei Hamlet e andava aqui há muito tempo à espera para jogar este jogo, estava aqui já guardado desde que veio de Kickstarter e por acaso há uma expansão agora também em Kickstarter, para quem quiser melhorar. Eu vou ser apoiante porque gostei bastante do jogo e acho que umas expansões ainda melhoram mais esta experiência, provavelmente tornando-a com mais variabilidade e profunda. Eu gostei especificamente deste jogo e vocês podem ver aqui, estamos a construir toda uma área muito colorida, às vezes até um pouco demais para que pode dificultar perceber aquilo que está em jogo, mas acima de tudo trata-se de um jogo de produção de bens, mas em que os bens são coletivos e que depois o que nós vamos querer é transportá-los e transformá-los em vários sítios e nós mesmos ajudarmos a criar o território e depois contribuir para os contratos e para aquilo que é a construção da igreja no centro da vila, da aldeia, que vai ser aquilo que vai determinar o fim de jogo. O jogo é muito interessante porque nós interagimos muito com os outros jogadores. É rápido, joga-se no instante, nós jogamos numa hora e pouco, cerca de uma hora e meia a 4 jogadores pela primeira vez, o que faz com que jogadas repetidas vão fazer reduzir este tempo e existem interações entre os caminhos que fazem, aquilo que alguém produz e nós vamos usar e levamos para o outro lado. Eu quase que diria que isto deve ter sido inspirado, pelo menos em parte, no Roads and Boats, esse jogo pesado e conhecido da Splotter, e acho que criaram aqui uma coisa muito interessante, simples, direta, e que pode ser jogada quase como um filler, embora seja muito mais do que isso, e tem também uns componentes bastante agradáveis, dá vontade de mexer nestas pecinhas todas, especialmente se tiverem aqui a edição Deluxe de Kickstarter como eu tenho, mas eu diria que também a versão retail será muito interessante. Portanto, gostei muito de jogar isto pelas interações que tínhamos, ou seja, fazia sentido estar a perceber o que é que os outros estavam a fazer, o que é que estavam a abrir, o que é que estavam a desbloquear aqui no jogo, portanto, claramente um dos que ganha com a interação humana. Depois, outro jogo que eu gostei muito de jogar foi o Dungeon Fighter. Um jogo que leva à parvoíce, é tipo um party game, que é um dungeon crawler, ou seja, um jogo de aventuras em masmorras, atrás de um objetivo, de um tesouro, em que uma equipa de aventureiros vão tentar vencer ou um monstro final, ou um objetivo qualquer. Só que aqui é um jogo de destreza, em que nós temos que lançar os dados para tentar ter sucesso enquanto equipa e derrotar os monstros mais bizarros e absurdos que vocês possam imaginar. Esta é a segunda edição, o jogo foi reeditado há pouco tempo e eu espero que as múltiplas expansões que isto tem estejam disponíveis, porque seguramente vou adquiri-las. O jogo é parvo e é colaborativo, e eu não costumo gostar de jogos colaborativos, mas aqui é tão absurda e tão rica e tão cómica a nossa interação que não tem nada dos efeitos de jogador alfa contra os outros, não é isto, é mesmo uma dinâmica muito interessante de grupo. E ainda por cima foi jogada com a minha colega Carla Sousa, quando ela veio cá, minha colega professora e investigadora da Lusófona, quando ela veio cá a Leiria, porque estávamos em caminho para outro projeto e outra iniciativa mais a norte no país, e jogámos isto e foi muito interessante interagir com ela, interagir com o grupo e ver as dinâmicas, e eu penso que fica, depois de jogar uma coisa destas, acho que nos fica na memória depois, e eu acho que isso é uma das coisas muito importantes de jogar em conjunto, mesmo quando supostamente não são bem o nosso tipo de jogo preferido. E para estes eu abro exceções quando eles nos criam estas experiências memoráveis. E por fim, o outro jogo que eu gostei muito de jogar em modo multijogador foi o Cascadia. O Cascadia, porquê? Porque é simples e porque permitiu uma coisa que poucos jogos permitem, que foi eu ter jogado isto a 4 com a minha esposa e os meus 2 filhos. E a minha filha mais velha tem 10 anos e o meu filho mais novo tem quase 5. O que foi interessante é que ele mesmo com 5 anos, mesmo não estando a ter um planeamento estratégico, porque não tem no seu estágio de desenvolvimento cognitivo associado à idade, não é suposto ter, mas ele conseguiu participar e escolher de modo eficiente as coisas para
a sua área de jogo, era combinar os terrenos com os animais. Isso para ele foi suficiente para ser divertido e porque estávamos a participar numa atividade em conjunto. E para todos nós, os restantes 3, estávamos a jogar de um ponto de vista estratégico. E obviamente que isso foi uma boa experiência de jogo e nós gostámos porque foi simples, pudemos todos participar na mesma atividade e foi interessante para todos. Até para mim, gosto de jogos um pouco mais pesados e a minha esposa também. Para nós foi uma boa experiência e são poucos os jogos que conseguem fazer isto, portanto aqui claramente um destaque merecido para o Cascadia. E pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador este mês. Penso que consegui explicar mais ou menos a razão do porquê de cada um deles. Existem sempre aqui algumas justificações. Há alguns meses em que eu jogo mais jogos do que outros, o que me leva a sempre ter que escolher e o porquê de dar destaque aos jogos que aqui trago nesta rubrica. Pronto, ficam aqui os jogos que eu gostava de partilhar convosco. Como sempre, estou curioso para saber a vossa opinião, quer destes jogos, quer de outros que queiram também sugerir como bons jogos, neste caso, para jogar em modo multijogador. Então vá, obrigado, adeus.